Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h23, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Hoje vamos conversar agora na entrevista do dia com a diretora executiva do SARAD, Nilza Martins Ravazoli Brito. Nilza, bom dia, satisfação em recebê-la aqui, viu? Bom dia. O SARAD é o Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas. Existe desde quando, Nilza? O SARAD ele foi inaugurado em 2013, né, no governo Alckmin ainda. E ele é uma unidade hospitalar para internação de pacientes dependentes químicos. Entendi. E é uma unidade ligada ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. E ele tem capacidade para atender quantas pessoas, Nilza? Ele tem uma área física que é possível atender até 76 pacientes, né? Hoje, atualmente, nós estamos com 40 leitos ativos. Tá, e esse número de 40 leitos ativos é um número padrão, é o que sempre acontece, ou de repente a demanda é muito grande? Olha, até 2023, nós trabalhamos com 30 leitos, né? Agora em 2024 foi para 40 leitos e a gente trabalha com a capacidade total, né? Em média, 85% de taxa de ocupação. E é uma unidade de alta complexidade, né? Para atender em casos graves, né, de dependentes, né? Isso. O SARAD é um hospital que atende a fase mais grave da doença, né? Então, é uma fase em que o paciente está tendo muitas perdas, né? Tanto da gravidade da doença, como também da gravidade da vulnerabilidade em que o paciente fica quando está nessa fase da doença. Quer dizer, quando ele chegar no momento realmente muito grave, é que ele vai ser internado no SARAD. Que tem indicação para ser internado no SARAD. E quando isso acontece, esse paciente já passou por outras clínicas, por outros atendimentos, enfim, o histórico dele, o breve histórico dele nessa dependência faz com que ele seja levado ao SARAD já num estado realmente complicado, né? Isso. A rede de atenção psicossocial, né, para álcool e drogas, ela tem outros equipamentos, por exemplo, o CAPS AD, que são equipamentos da área ambulatorial, em que o paciente pode ir procurar, né, ajuda, que é o melhor lugar para fazer o tratamento. Quando ele chega a ter a indicação para internar no SARAD, é que ele já não consegue mais lidar, né, com a doença, ele não consegue mais parar ou diminuir sozinho sem ter uma desintoxicação. O objetivo principal do SARAD é fazer a desintoxicação. Entendi. E aí, enquanto o paciente está passando pela desintoxicação, toda a equipe interdisciplinar já vai fazendo alguns trabalhos com ele psicoterápico e articulando a rede e a família para que ele volte para o território dele e dê continuidade ao tratamento. E isso acontece, desculpe, Juliana, isso acontece costumeiramente, ele voltar, e em que estado ele volta, se ele retorna depois no SARAD, como é que acontece? Retorna, nós temos uma taxa de reinternação de 50%. 50%? 50%. É um número alto, né? É um número alto. Eu ia falar justamente sobre o que você falou de profissionais interdisciplinares. Quais áreas atuam aí no tratamento do paciente? Atualmente lá no SARAD nós temos profissionais médicos, né, clínico geral, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, professor de educação física, enfermeiros, assistente social, técnicos de enfermagem e uma equipe de profissionais da área administrativa. Entendi. E qual que é o perfil desse paciente que procura o SARAD? Existe como determinar um perfil? Olha, os pacientes que procuram o serviço, ele entra deixa eu explicar mais ou menos qual é o fluxo, né? Entendi. Os pacientes que internam no SARAD, tem 3 tipos de internação. São pacientes que vê a necessidade de procurar o serviço e ele entra por algum pronto-socorro. Ele não entra, a gente não tem um serviço de portas abertas. Quer dizer, de procurar diretamente o SARAD, ele é encaminhado. Ele é encaminhado, né, pelos nossos pronto-socorros. O SARAD, como o HC, ele é da DRS-C de Bauru e atende os 68 municípios. Entendi. Né, ele é um órgão estadual.
Então, a gente recebe de toda a nossa região, de toda a regional, paciente vindo dos pronto-socorros. Esse vem de forma voluntária. Tem também o involuntário, que é quando ele não tem crítica, não consegue responder por si, alguém pede, né, a internação voluntária, precisa passar por uma avaliação médica para indicar essa internação, e compulsória, que é por solicitação judicial. Tá? Esse é os tipos de internação. O paciente, ele interna, ele faz a desintoxicação e depois ele tem que dar continuidade em outros equipamentos, né, de preferência no território dele. É assim que acontece o nosso fluxo. A porcentagem de internação no SARAD hoje, em termos de idade, adulto, gira em torno de 84% das pessoas internadas lá são adultos. A maioria são homens, né? E na idade aí entre 18 a 59 anos, que é o maior número. As mulheres, elas estão na faixa de 20%, e adolescentes nós temos 4 leitos, né, de adolescentes agora este ano feminino só, e interna aí também na faixa de 53% é a taxa de ocupação. Dos adolescentes. Dos adolescentes. E tem um perfil social que vocês observam, classe social mais predominante? Não, é que os pacientes, como é um órgão público, né? Então a gente interna toda e qualquer paciente que tiver interesse ou que tiver necessidade, conforme a gente tem vaga. Não tem assim um perfil. São homens, socioeconômico, não tem esse. Falar assim, olha, quem interna mais é mais pobre ou mais rico, não tem essa. A gente interna quem tiver necessidade. A gente tem um perfil grande, assim, pensando em profissão, de pessoas que trabalham na construção civil, né, motoristas, mas a gente interna professores, né, pessoas da área da saúde, enfim. E o que deve ser triste, né, Nilza, é que depois de um tempo da pessoa lá internada com vocês, e ela voltando para o convívio do seu lar, com os familiares e tudo mais, depois de um certo tempo ela voltar, né? Aí para vocês, e a gente percebe, né, parece assim, né, nós fizemos todo o possível, mas ele está de volta, né? Essa taxa de reinternação, ela faz parte do tratamento da doença, tá, né? Não é a dependência química é uma doença crônica, tá, não é uma doença que tem cura, né, mas tem controle. E quando o paciente recai e ele vê a necessidade de voltar, isso é importante, né? Ele voltar a procurar ajuda toda vez. Voluntariamente, inclusive. Voluntariamente, que ele perde a mão, e a gente está lá para isso. Isso faz parte da trajetória do tratamento. Tá, eu tinha entendido assim, que de repente ele voltou para casa, né? E ele voltou a ter os vícios, né? Que é uma doença e tudo mais. Ele não conseguiu. Então ele precisa novamente do apoio de vocês. Isso, e ele pode procurar tanto o CAPES, né, como o serviço de emergência. E principalmente nesses casos de internação compulsória, principalmente, né, há uma resistência muito grande dos pacientes. Como é que funciona quando ele é muito resistente ao tratamento, a tudo que vai ser feito ali dentro? Então, a compulsória, ela tem para que aconteça uma compulsória, quando o juiz, né, ou a família percebe que o paciente está numa situação de vulnerabilidade, está se colocando em risco, está tendo muitas perdas, e aí ele opta por fazer uma internação compulsória. A internação compulsória dá mais ou menos, em média, 8% das nossas internações. Tá. E aí ele fica o tempo que precisar, né? Lá no hospital para fazer a desintoxicação, para fazer todo o tratamento clínico, neurológico que ele precisa para estabilizar esse paciente. Aí, quando ele está em condições de alta, aí ele volta para casa. E quais são as etapas do tratamento que o paciente percorre no SARAD até receber a alta? Então, é feito o tratamento de desintoxicação. E aí, durante o tempo que ele fica ali, que é um tempo curto, né? A média de internação nossa, ela dá em torno de 20 dias.
Tem pacientes que ficam mais e tem pacientes que ficam menos, né? Durante a desintoxicação, toda a equipe interdisciplinar já começa a trabalhar com a rede de assistência, né, no território do paciente, conversar com a família e preparar o paciente para voltar para a alta. Então, ele faz atividades psicoterápicas, atividades físicas, né, atividades de artes, oficinas, né? E ele vai ficando ali até na hora que está em condições de voltar para casa. Ô Nilza, qual que é a incidência dos pacientes, né, dependentes das drogas lícitas, inclusive, que é o álcool, por exemplo, né, e das drogas ilícitas? Existe um percentual maior aí entre eles? Sim, lá o perfil do SARAD, tá? Uhum. Das nossas internações, 72% mais ou menos são dependentes de álcool. Fazem uso de álcool. Entendi. Seguido de crack, e depois cocaína e depois as outras drogas. Então, o que mais aparece são pacientes usuários de álcool e depois as outras drogas. Perfeito. E você falou que o SARAD, ele atende também a região. Atende a região toda. Tá. Quantas cidades, mais ou menos? Dá em torno de 68 municípios na região, né, da DRS6, mas se aparecer demandas, principalmente judicial, de outras regiões também, tendo a disponibilidade de vaga, a gente recebe lá. E existem outras unidades no estado de São Paulo? Quantas são no total aqui no estado de São Paulo? O SARAD, este modelo de assistência, como o SARAD aqui, ele é o primeiro e eu acho que ainda é o único no estado de São Paulo. O único no estado de São Paulo? Que interessante, não? Desde 2013? Desde 2013. Que bastante interessante, não? E você falou aí que tem várias atividades que os pacientes passam, né, até ligado a artes. E qual você acha que é a importância desse tratamento humanizado para os dependentes químicos? Nós estamos cuidando, né, de seres humanos, né, que têm uma doença grave e de difícil, né, tratamento. Então, quanto mais humanizado, quanto mais acolhedor, né, for, melhor é para a recuperação dele. Então, tem que tirar os estigmas, que o dependente químico tem que ser tratado de outra forma, né? O paciente, ele é um ser humano que está lidando com uma situação de vida complicada, então tem que ser bastante acolhedor, ter bastante escuta, né? Bastante promoção de esperança, aconselhamento e ajuda, tanto do ponto de vista psicoterápico como do ponto de vista medicamentoso. E vocês acabam interagindo com os familiares? E a importância dessa interação? Muito importante essa pergunta. A família é um dos principais parceiros no tratamento do álcool e drogas, né? Então, a família precisa entender, precisa estar trabalhando junto com o pessoal da área da saúde e da assistência social para que esses pacientes se recuperem, né? Essa doença, ela afeta também a família, bastante, né? A codependência. E quando a gente fala em tratamento de recaída, é muito importante a parceria com a família. Que a família sofre demais, sofre junto. Né? E tem que ter um preparo psicológico muito grande também. Precisa. A família também precisa de tratamento. Que coisa impressionante. Eu não sei se é o caso de, em algumas situações, de às vezes moradores de ruas de serem internados, não sei, aí se compulsoriamente ou via pronto-socorro, né, como você mencionou, e às vezes eles estão justamente fora do seio familiar, né, justamente muitas vezes por causa do vício. É feita uma reintegração à família nesses casos também? Existem alguns pacientes que estão em situação de rua, né, devido ao uso, e que durante o tratamento a gente consegue resgatar e fazer revincular com a família, né? Mas alguns já tiveram perdas, já não tem mais vínculo nenhum, e ele acaba voltando para o espaço acolhedor, e a gente articula com o consultório na rua, que também são equipamentos da rede de assistência, né? Para eles darem seguimento ao tratamento. E o fato de estarem morando na rua, de repente, a própria família, né? Em virtude da sequência, né, de problemas, do vício, a família acaba
com dor no coração, abrindo mão, né? Isso. É uma situação que existe, né? Existe. E quais são os principais desafios que os pacientes enfrentam nesse período de internação? Sair do meio, né, em que ele vive, do convívio, ficar internado. A internação não é uma fase gostosa, né? Mas ele precisa de ficar protegido para que faça desintoxicação. Então, ali a equipe faz de tudo para que ele tenha um ambiente favorável, né, para essa fase de tratamento. Entendi. Agora são 7h40, nós estamos conversando com a diretora executiva do SARAD, Nilza Martins Ravazoli Brito. Nós vamos ao intervalo, vamos tomar uma água, tem que se hidratar mesmo e já voltamos. Entrevista. 7h42, voltamos com a entrevista aqui no Primeiro Jornal da Previr FM, conversando hoje com a diretora executiva do SARAD, Nilza Martins Ravazoli Brito. Ô Nilza, a gente falava aqui nos bastidores a respeito da alta, né? Como é que funciona essa situação da alta? De repente, o paciente está lá, pediu para ser internado e de repente ele pede para, olha, eu quero ir embora. E aí, como é que fica? Como é que vocês analisam isso? Então, os pacientes que internam de forma voluntária, né, que ele expressa o desejo de tratamento, ele também pode escolher o momento em que ele quer parar e desistir do tratamento, tá? Entendi. Às vezes o paciente interna, tem o desejo, está sentindo todos os prejuízos da doença, né? E procura tratamento. E aí ele não consegue ficar muito tempo internado. E aí é feito todo um acolhimento pela equipe, né? Fala sobre a importância de dar continuidade ao tratamento, tanto internado como fora, né? Ambulatorialmente. Mas se ele deseja interromper e ir embora, isso é possível, tá? Ele faz a escolha dele. Os pacientes judiciais, Tá. ele não pode pedir a alta. Ele está numa internação compulsória. Então, ele vai ter alta no momento em que a equipe médica, a equipe interdisciplinar, vê que ele tem condições de alta, ou quando o juiz, né, determina que a gente pode já dar alta para o paciente. Quer dizer, numa alta como essa, né? O juiz vai consultar vocês, do estado, como é que está esse paciente, né? Isso. A equipe vai encaminhando relatórios para o judiciário para ir informando como está o andamento do tratamento. Felizmente, das internações, a gente tem uma quantidade grande, quase 60% das altas são altas qualificadas. São altas em que o paciente ele é internado e ele consegue concluir o período de internação no momento certo, né? Quando a equipe do SARAD já articulou toda a rede de assistência desse paciente, tanto assistencial como de saúde, como família. E aí ele já sai com toda a rede lá no território preparada para recebê-lo de volta. E qual que é o tempo médio, normalmente, um paciente fica? Em média, 20 dias. 20 dias? 20 dias. Independente dele estar compulsoriamente ou ele estar voluntariamente? Então, compulsoriamente, geralmente esses pacientes que internam de forma compulsória, ele tem uma questão de vulnerabilidade psicossocial um pouco mais importante, né? Uhum. E aí, esse tempo de preparar a rede, de preparar a família, de preparar o retorno dele, é um pouquinho maior. E aí, vai tendo uma conversa entre, né, a evolução clínica, neurológica, psiquiátrica dele, e a gente vai informando o juiz, né? Mas isso também depende muito de cada caso. Não tem um período assim, vai ficar um mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes, com 20 dias, também consegue evoluir bem. Entendi. E após esse período, o paciente sai totalmente reintegrado à sociedade? Como é que ele sai? Não é totalmente reintegrado, né? Isso é um segmento que vai ter que voltar, né? Alguns já perderam o serviço, né? Vai ter que buscar de novo. Alguns perderam vínculos com os familiares, aí vai ter que voltar de novo. Então, é toda uma busca de recuperar as perdas devido ao uso abusivo. Nesse caso de internação voluntária, digamos que ele tenha
não aguentou, digamos assim, ficar o período que precisava, embora ele tenha se voluntariado para ser internado, ele pode retornar quantas vezes ele achar necessário? Como é que funciona esse retorno? Isso, toda vez que o paciente sentir que eu preciso de ajuda, ele pode procurar, né? Primeiro o CAPES, que é um lugar que ele pode ter todo esse cuidado, mas lá vivendo, né, seguindo a vida dele, como ele pode procurar o serviço de emergência. Né? Tendo vaga, tendo indicação de internar, isso é feito. Ô Nilza, vocês fazem uma espécie de um acompanhamento com esse paciente que passou por lá, para de repente saber se ele conseguiu retomar sua vida, conseguiu ser reintegrado no mercado de trabalho, por exemplo? O que eu acho que deve ser uma situação bastante complicada, né? Sim, nós não temos... o SARAD, ele é um dos equipamentos da rede, né? Tá. Então, quando o paciente sai de alta, ele é encaminhado para a rede do CAPES-AD, unidade básica, serviço social. Muitos casos, a gente consegue rastrear até ele indo à primeira consulta no CAPES. Então, significa que ele está dando continuidade Entendi. lá. Depois, a gente não tem mais informação do que aconteceu, né? Então, isso é uma dificuldade nossa. Então, os casos, às vezes, eles não voltam. A gente não sabe se ele está indo bem, se ele, né? Como é que tá as coisas lá fora. Então, algumas reuniões são feitas na rede em que a gente consegue fazer um acompanhamento. Onde o paciente está lá no território dele, como que ele está. E aí, quando ele recai, havendo a necessidade de reinternar, a gente retoma toda a história, vê onde tudo se quebrou novamente. Mas a gente tem muitos casos, e provavelmente os que conseguiram, né, levar o tratamento mais adiante, a gente acaba não tendo contato. E como é que fica o contato de vocês com a família, né? Que é um momento bastante difícil, né? Aquele contato de o paciente, o familiar está lá, foi internado, e aí vocês precisam dar um momento de uma conversa detalhada com a família, e nesse momento é um momento de bastante sensibilidade, né, Nilza? Isso. O SARAD, ele tem algumas oportunidades, né, de contato com a família. As visitas aos pacientes acontecem 3 vezes por dia. 3 vezes? 3 vezes por dia. Uhum. Então, a família que trabalha, ela não consegue vir de manhã, tem à tarde, tem no início da noite. Então, tem 3 oportunidades de ir ao SARAD para visitar o familiar que está internado. Tem também 2 vezes na semana ligações telefônicas que o paciente pode fazer para a família. E também o serviço social e toda a equipe, né, que é a referência do paciente lá dentro do hospital, eles entram em contato com a família para entender melhor a história do paciente, né? E trabalhando também a família para entender o estágio da doença e poder ajudar no pós-alta. Entendi. A gente iniciou agora a campanha de Setembro Amarelo, né, que trata da prevenção ao suicídio, traz à luz temas relacionados a doenças psicológicas, né? E como o SARAD atua nesse acompanhamento da saúde mental dos pacientes? A gente atua mais na parte de internação mesmo, né? Então, tem toda uma equipe médica lá e de psicólogos que eles fazem os diagnósticos, né? E é muito comum que o paciente que é dependente químico, ele já tenha alguma outra doença psiquiátrica instalada. Ansiedade, uma depressão, TDAH. Então, isso é importante conhecer para separar depois, durante o tratamento, né, o que está relacionado à dependência química e o que é outras coisas. Tá? E esse segmento é encaminhado para que seja feito na rede de assistência. E, de repente, todo esse problema da ansiedade, de depressão, levou ao vício, né? Sim. Foi talvez esse o principal problema, que se conseguisse um tratamento no momento oportuno, né? Porque a gente está engatinhando ainda em falar que a depressão é uma doença, né? Antigamente se falava que era frescura, né? Falar que a depressão, estou com depressão, né? Mas é uma doença.
Sim. E que se não cuidada, se não tiver um alerta, ela pode levar a consequências trágicas, né? Sim, com certeza. E o SARAD trabalha aí no tratamento da dependência química, mas vocês observam que tem como prevenir esses casos? Sim, a prevenção é fundamental. Embora nós estejamos lá na parte de internação e na parte, né, mais grave da doença, nós temos feito algumas atividades, né, de reunião com a rede de assistência à saúde e assistência social. E também nós estamos agora com um projeto com os diretores das escolas, para que a gente faça alguma coisa para o ano que vem já entrar tanto no nosso planejamento, como no planejamento das escolas, algumas atividades de educação, né, em saúde nas escolas, tanto para as crianças como para adolescentes e suas famílias. É importante, né? É importante ter uma relação, um estreitamento entre as pessoas que estão trabalhando nessa fase em que tudo se inicia, né? A fase de adolescência, onde se experimenta, né? E se coloca em risco. Então, é importante que os professores e as famílias entendam o que é isso e como trabalhar isso lá na prevenção. Entendi. Ô Nilza, no finalzinho já do nosso bate-papo, né? Aquele momento que de repente aquele paciente ficou lá com vocês, talvez tenha retornado, mas de repente em um determinado momento ele aparece lá com a família para falar assim, olha, eu consegui, eu venci. Como é que fica você e a sua equipe no momento que realmente, de fato, vocês percebendo que aquele paciente que vocês conhecem, que talvez tenha retornado inúmeras vezes, e dessa feita, né, apareceu junto com a família e falou, eu consegui, eu venci. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Nós temos sim casos de sucesso, né? Pessoas que estão trabalhando, que retomaram sua vida, que voltaram para suas famílias, né? Se reencontraram. Isso é muito prazeroso, né? Porque, sem dúvida. Como é uma doença grave e bastante complexa, que envolve não só o paciente como a família, quando a gente vê esses casos, toda a equipe fica muito, muito feliz, muito satisfeita. E a gente trabalha também bastante com a saúde do trabalhador lá no SARAD, porque fala assim, ele voltou de novo. Então a gente tem trabalhado bastante que voltar a internar não é ruim, né? Ele está voltando no momento em que ele precisou, isso também não é um sinal tão negativo assim. Então quando a gente está aí no supermercado, andando pela rua e vê um paciente atendendo, né, trabalhando, que conta para nós que voltou para a escola, retomou o namoro, né? Gratificante, é muito gratificante isso. Que legal, que interessante mesmo. Para a gente encerrar, então o SARAD, ele tem que ser, qualquer encaminhamento tem que ser através do CAPS, através de unidades de saúde, né? Não é diretamente no SARAD, né? Isso, dentro do sistema, a gente tem um canal que é o Ciresp, né, o antigo Across. Tá. Todo paciente ele deve ser colocado lá nesse sistema de vagas, né, que controla as vagas do Estado. E de lá vai para o nosso núcleo de internação, de regulação interna do hospital, e aparece para nós lá as solicitações de internação. Entendi. Então, os médicos fazem a avaliação dos critérios para internação no SARAD, tendo vaga, e aí a gente vai chamando. Tá certo. Nilza, diretora executiva do SARAD, Nilza Martins Ravazoli Brito, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho de vocês, leve o abraço aqui da Prever FM para toda a sua equipe, que é um trabalho realmente prestigioso, sensacional de ser feito. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês por ter dado essa oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o nosso serviço e apresentar, porque muitas pessoas da sociedade não conhecem, não sabem qual que é a finalidade. E que existe em Botucatu, né? Isso, que existe aqui em Botucatu. Muito obrigado, Nilza.